Boa noite, meus irmãos. Nós estamos nos preparando aí para a mensagem do Senhor e que a boa palavra do Senhor guie nossa mente e coração a sermos servos melhores, a sermos servos comprometidos com a palavra dele, com a verdade, com a vida cristã e mostrar ao mundo a luz e o sal que é viver de acordo com a vontade do Senhor. Meus irmãos, nesta noite, a exposição se dará no texto de Neemias, no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então, abra sua Bíblia lá no texto de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor que nos diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, Tu és digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Por isso nós nos colocamos diante ao Senhor com temor e tremor, com reverência, com obediência, com um total temor, zelo da Tua verdade. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a sermos servos melhores. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda, pelo meio do Espírito Santo de Deus, a entender a Tua palavra e a pôr em prática tudo aquilo que a Tua palavra requer. Nos ensina, Senhor Deus, a boa teologia, nos ensina a vida prática dela, Senhor Deus, e nos mostra, Senhor Deus, o caminho, nos preenche o coração de fé para aguardar, Senhor Deus, em fidelidade ao Senhor, até o seu regresso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante da palavra do Senhor, que nesta semana, como introdução, nós vimos o advogado-geral da União,
o doutor André Mendonça, que conhecemos como reverendo André Mendonça, ele fez o seu pronunciamento, fez a sua defesa, apresentou a sua defesa diante a nossa Suprema Corte, e ele diz que verdadeiros cristãos jamais estão dispostos a matar por sua fé, mas estão dispostos a morrer para garantir a liberdade da religião e culto. A liberdade de religião e culto. Essa é a nossa obrigação. Nós estamos dispostos mesmos a morrer para garantir a liberdade de religião e culto? Então é um grande engano nosso, assim como lemos o texto e vemos essa história, a história de Neemias, a história de Esdras, a história de Esther, Esdras e Neemias, e de muitos outros como Daniel. É um grande erro nosso achar que a vida cristã não tem relação com o todo do mundo, com a vida governamental de um país, com a vida cristã a partir das paredes da igreja, no mundo que está aqui fora. É um grande erro nós nos afastarmos dessa ideia de que a vida cristã ela tem relação com o mundo externo. A vida cristã tem relação com o todo da criação de Deus, com o todo da revelação geral, com o todo. Ela não é só espiritual, essa dicotomia, essa divisão que fazemos entre a vida do ser humano, a vida lá fora com a vida dentro da igreja. É um grande erro tomarmos essa linha. Por isso, precisamos aprender com textos maravilhosos como esse, a como nos conduzirmos nesses momentos, nesses dias. E talvez você esteja se falando, dizendo, nossa, mais alguém falando sobre o nosso contexto, o contexto político, o contexto de diversidades de pensamento. Sim, como nós devemos nos comportar em meio a essas diversidades, em meio a essas lutas, em meio a esses embates, como nós devemos nos comportar? E aí vem a grande pergunta que esse texto nos alavanca, que esse texto sobressai. Qual a sua disposição para salvaguardar a liberdade da fé? Qual a sua disposição para salvaguardar a liberdade da fé? Meus queridos irmãos, a boa mão de Deus constitui reis e institui servos para manter a fé dos remanescentes. Tenha convicção disso. Você que nos assiste, tenha convicção disso, que a boa mão de Deus constitui reis e institui servos para manter a fé dos remanescentes. Isso é esperança. Isso é fé, que o Senhor vai conduzir com a sua boa mão nos caminhos do Senhor. Nós nos deparamos com um texto, e o seu contexto já nos mostra isso, que há uma grande particularidade com a vida dos judeus, com o contexto político da época. Nós estamos aqui diante a uma história de um enredo onde essa narrativa nos apresenta que nesse contexto haviam questões políticas. Nós vimos Ciro ganhar e conquistar o grande império babilônico. Nessa derrocada, nessa decadência, nessa conquista, na decadência babilônica e conquista dos persas, vem Ciro, e aí vem a primeira leva, a primeira ordem de retorno dos remanescentes, retorno daquilo que era promessa do Senhor com Isaías, agora volta o seu povo para Jerusalém, ali com Zorobabel, ali com voltando com o decreto de Ciro, volta alguns para a reconstrução do templo. Depois vem o governo que passa Ciro, entra Xerxes, e Xerxes faz aquele grande decreto. Xerxes,
conhecido como Assuero, ali, e Ester no seu governo. Xerxes vai instituir o Assuero, como é chamado aqui, conhecido pelas escrituras, e passarei a dizer como Assuero. Assuero vai e persegue aos judeus. Os judeus conseguem grande vitória com aquele decreto do rei, e por intermédio do intercessor. E ali o intercessor, e ali aquele que vai colocar, será que coloca diante Ester, fala assim, olha, Deus colocou você aí, para que você exerça diante deste rei, e fale para ele, e anuncie o seu povo judeu. E aí eles conseguem fazer aquela vitória, e aí depois tem o próximo regresso, que é o regresso depois da vitória, ali contra o decreto de Assuero, vem o regresso de Esdras. E aí eles começam uma nova reforma no templo. E assim segue. Na próxima volta dos remanescentes, é a próxima leva com Neemias em 445. Retorna esse povo e vê como as questões políticas, as questões do mundo, ela tem papel e também tem influência com o povo da igreja. Por quê? Porque nós estamos no mundo, nós estamos exercendo autoridade, nós estamos sendo conduzidos, essa história está sendo conduzida pela grande, a boa mão de Deus. Deus conduz reis e conduz a história e move peças, e ele institui, retira, coloca para constituir, para manter a fé dos remanescentes. O Senhor agora levanta Neemias. Neemias está diante ao rei. Aqui o filho de Xerxes, o filho de Assuero, Artaxerxes I, e ele está diante desse rei, e ele pede, e ele suplica auxílio no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, diz o versículo 1. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Então nós estamos aqui diante ao rei, o rei Artaxerxes, filho de Xerxes, filho de Assuero, ali, e nós temos essa questão governamental. Quando nós vemos o final, o último versículo, versículo 10, nos mostra também a Sambalá, o Horonita, esse que governava a Samaria, o povo do norte. Lembra Judá, povo do sul? Povo do norte, Samaria, governado em Samaria, e quem tinha esse governo, quem que atuava ali como governante, era Sambalá. E Tobias, o servo amonita, os servos amonitas, amonitas, eles governavam da outra parte do Jordão. Então eles tinham que atravessar o Jordão para chegar ao seu governo. Então ele estava ali ao redor de Judá. E nós vemos essa grande atuação e essa discórdia que teve, porque alguém estava buscando pelos filhos de Israel um bom termo. Nós temos essas presenças governamentais, e nós temos a presença de um servo do Senhor, que está ali buscando dialogar e colocar diante a esses reis, diante a esses governadores, que a fé precisa ser exercida, que a boa mão de Deus está com o seu povo, e de que o Senhor, ele exerce a autoridade, que esses que estão no reinado precisam ouvir a voz da verdade, precisam atender. E foi aqui uma súplica, foi aqui o momento onde que Neemias se posiciona. Neemias é levantado, e aí volta-se, ele é um copeiro, volta-se a pergunta, né? Qual a sua disposição para salvaguardar a liberdade da fé? Aqui está a presença de nós, um copeiro. Esse copeiro, e
lembrando, o copeiro de grande influência, porque ele estava disposto, ele estava ali disponível para servir à mesa, servir ali ao rei. Era ele que experimentava das comidas, era ele que estava mais próximo do rei. Lembrando que Xerxes, o Assuero, ele foi morto por um cortesão. O pai de Artaxerxes, primeiro pai desse Artaxerxes, foi morto por um copeiro, por um cortesão, na verdade, que estava ali na corte para servir ali ao rei, a família real. Então, olha como isso aqui é tão próximo, olha como isso aqui é um cargo de grande responsabilidade. Então, Neemias era alguém de alto nível, alguém de uma posição de alto nível. Então, Neemias está ali diante dele, diante de Artaxerxes, para falar ao rei e interceder pelo seu povo. Ele estava triste, e é comum aqueles que servem ao rei não mostrar as suas questões íntimas, não apresentar nem pela sua fisionomia, nem pelas suas palavras, apresentar suas questões pessoais. Então ele está diante ao rei e se porta não de forma decorosa, de forma diante a autoridade máxima daquele local. Ele está triste e o rei percebe isso. Nessa questão, o rei recebe, e o rei é misericordioso aqui, mostra que o Senhor, a boa mão de Deus, já estava movendo, já estava conduzindo a vida diante a Neemias. Meus irmãos, eu quero dizer que aqui entra a primeira disposição de aqueles que querem salvaguardar a fé. A primeira questão é o caráter do verdadeiro cristão, o caráter de fé. E mostra que esse homem, além de ser um homem de palavra, Neemias um homem de palavra, Neemias se portava de modo justo, de modo íntegro, e Neemias está aqui diante ao rei de forma muito íntegra. E primeiro, e antes de tudo, ele se coloca diante ao Senhor como alguém que se preocupa com o seu povo. Alguém que está preocupado com o seu povo. Primeira questão é o caráter cristão. Um caráter que se preocupa com o zelo da palavra do Senhor, zelo do Senhor, zelo de tudo aquilo que é da aliança, zelo de todas as promessas. E por isso, todo esse zelo mostra a boa palavra desse servo do Senhor. O rei, lá no versículo 6, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, e ele faz aquela solicitação ao rei, pede madeiras para a construção dos muros, porque a intenção de Neemias era reconstruir os muros, as defesas de Judá, de Jerusalém. Então, ele está aqui diante ao rei e ele percebe que a mão de Deus era comigo. Aquele que tem o caráter cristão, ele é grato e ele percebe a boa mão de Deus conduzindo em toda a sua história, em toda a história da igreja, em toda a história do seu povo, em toda a nossa história. Aqui nós estamos diante de uma narrativa, e essa narrativa nos mostra que o Senhor que conduz a história, o Senhor sempre levanta servos fiéis, o Senhor sempre coloca homens para interceder pelo seu povo, para lutar pelos remanescentes. E aqui não é diferente. Neemias é um desses que o Senhor levanta. Meus irmãos, nós muitas vezes em nosso tempo, e usando essa narrativa e agora passando para os nossos dias, vamos usar de exemplo essa narrativa. Nós, nos nossos dias, achamos que os movimentos vêm por por numerosas pessoas, por movimentos estrondosos.
os maiores avivamentos, maiores movimentos começaram com um homem, começaram com uma mulher, começaram com poucos. Meus queridos, nós muitas vezes achamos que os grandes movimentos, nós só conseguiremos fazer grandes atuações, grandes movimentos de fé, mudanças no nosso bairro, mudanças na nossa família, mudanças no nosso contexto, se todos tiverem o mesmo pensamento, se todos quererem. Não. Começa com uma vida de devoção, uma vida de quebrantamento, um movimento. Então nós achamos muitas vezes que as multidões, as massas que conduzem. Não, são aqueles que se posicionam para salvaguardar a fé, salvaguardar a verdade. Por isso nós, ao olharmos esse grande exemplo, ao olhar esse movimento de Neemias, temos que tomar como uma premissa para nós, que devemos nos manter fiéis, preocupados com um caráter cristão, com a fidelidade. E isso já nos leva a um terceiro posicionamento, que é a oposição. Nós que somos fiéis, que estamos salvaguardando, que estamos preocupados com a verdade, preocupados com a palavra de Deus, preocupados com a fé, devemos nos preparar com a oposição. Porque a oposição, ela tem dois caminhos. Ela é um reflexo da queda e ela também é um reflexo do fim. Oposição tem dois caminhos. O reflexo da queda e o reflexo do fim. Porque é uma questão tanto de queda, lá em Gênesis 3,15, que porém inimizade, esse confronto entre a linhagem da serpente e a linhagem da mulher, esse confronto entre os ímpios e os crentes, nós vemos a partir da queda. E nós vemos através desse relato, que no versículo 10, esses homens, esses governadores se colocaram em contrapartida da vontade de ver os remanescentes do povo de Deus exercendo a sua fé. Então, existe essa oposição, só que nós devemos manter a nossa fé, o nosso caráter cristão e ter disposição para salvaguardar a fé, a liberdade da fé. Nós temos que ter essa disposição, entendendo que a boa mão de Deus conduz os seus filhos até o seu retorno. Por isso proclame, por isso não deixe de pronunciar a verdade, não deixe de anunciar o bom caminho do Senhor. Sabe por quê? Meus irmãos, esses dias atrás um jovem que trabalha comigo, ele falou o seguinte, que nós, como somos distantes aos grandes cargos, não conseguimos influenciar pessoas. E eu pensando, e disse a ele, meu querido, eu acho que você está enganado. Eu tenho certeza disso, na verdade. Nós temos como influenciar pessoas sim. Quando falamos, influenciamos o nosso cônjuge, nosso filho, anunciando e falando para ele da verdade. Quando nós estamos ali com os nossos amigos e falando e defendendo a fé, anunciando a verdade, nós influenciamos pessoas. E seja aquele que está mais próximo de você, influenciamos a cada um. Por isso não deixe de falar, não deixe de anunciar o verdadeiro caráter cristão, o verdadeiro princípio da vida, que é inegociável. Não é algo que não são valores que nós conseguimos moderar, que nós conseguimos ver, isso aqui realmente vale, isso aqui não, então vamos abnegar disso e vamos exercer isso, porque isso aqui realmente tem valor. Princípios são inegociáveis. Princípios é o movimento do caráter, da fé da pessoa, que o movimenta, que o faz discernir, que o faz tomar decisões, é a questão basilar da vida. E esses princípios começam com uma vida espiritual, uma vida de fé, de devoção ao nosso Deus. Por isso nós devemos lutar para viver, para a liberdade desta fé.
Só que nós devemos também estar preparados para a oposição. Essa oposição eu falei que tem princípio na queda, lá em Gênesis 3,15, e tem continuidade. Nós vemos isso na história, nós vemos isso na história de Esther, vemos isso na história de Esdras, vemos isso na história de Neemias, tanto o confronto com aqueles que estão em volta, quanto o confronto pessoal. Na história de Neemias e Esdras, nós vemos a questão do pecado, ali no meio da própria nação de Judá. Então nós temos essa questão de oposição externa, oposição do pecado internamente. Esses reflexos de oposição têm que nos gerar vigilância. Vigilância. Essa vigilância é uma vigilância que nos impulsiona e que nos traz à memória a questão escatológica, a questão de fim, de que o Senhor nos prometeu uma terra, uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E Ele está preparando isso. E enquanto isso não vem, enquanto Cristo não volta, nós temos que estar vigilantes, porque haverá oposições contra a verdade de Deus, haverá pessoas que virão contra a palavra de Deus, seja internamente, dentro das paredes da igreja, dentro dos limites das Escrituras, como externamente, contrário à verdade de Deus, contrário à liberdade da fé. Então, por isso, nós temos que nos portar vigilantes, sempre como sentinelas, sempre olhando, atentos. E como isso acontece? Como um crente vive deste modo, vigilante? Primeiro, com fidelidade. Fiel, santo, um bom servo, um bom soldado, ele é encontrado vigilante, ele é encontrado em fidelidade, ele é encontrado com princípios certos, ele é encontrado, e assim que o Senhor nos encontre desse modo. Fiéis e sempre íntegros, sempre com a vigilância nas Escrituras, sempre exercendo recebendo e exercendo os meios de graça, que são a vida de oração e a vida das Escrituras, a vida da vida comum, do partilhar da Santa Ceia, tudo isso, todos esses meios de graças dados por Deus. O comprometimento nosso com a verdade, o comprometimento nosso com esse mundo, com uma vida reta, seja onde que estivermos, seja na sua profissão de dar a aula via internet para os alunos aí do mundo, seja na sua profissão, qualquer ela que seja na atuação do governo, comprometimento com a fidelidade ao Senhor. E também desprendimento. Nós precisamos ter desprendimento deste mundo nesse momento. Esse que está aqui, e um bom exemplo para nós, é Neemias. Olha esse que está diante ao rei, tem sua condição, tem a sua moradia, tem o seu status, tem toda essa mordomia, e ele, assim, pela questão de mordomia, ele é um mordomo para o rei, ele tem consideração pelo rei, ele é considerado pelo rei, tudo isso, mas ele não se portou com arrogância, ele não prezou a si primeiramente, mas ele prezou aos seus irmãos e a boa palavra de Deus. Ele prezou o local de fé, ele prezou a fé primeiro, foi fiel ao seu chamado, fiel primeiro à sua aliança com Deus. E ele, de tudo isso, ele louvou ao Senhor e entendeu que a boa mão de Deus era comigo, era com ele. Então, tudo isso mostra desprendimento. Fidelidade, comprometimento e desprendimento são ações de um bom servo que está vigilante. E nós precisamos estar vigilantes. Todo esse passo, toda essa oposição que leva a uma vigilância, leva a um coração motivado à disposição para quê? Motiva a disposição a salvaguardar a liberdade da fé. Por isso nós chegamos no último parecer, que é a fé em Deus,
da aliança. Essa motivação vem pela fé no Deus da aliança. E crente em tudo aquilo que o Senhor nos passou, crente em tudo aquilo que o Senhor nos determinou, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, santa palavra, que Ele voltaria. E que nesse meio termo haveria oposições. Então, essa mão poderosa rege toda a história da humanidade. Essa mão de Deus, para cumprir a sua aliança, Ele está regendo essa história, regendo os movimentos dos reis, os movimentos da nossa história. Isso está aqui com Neemias, mas também nos move hoje. Temos que ter essa fé nesse Deus inabalável. Essa mão poderosa que rege, ela usa servos fiéis, e por isso que esses servos fiéis têm que se portar com humildade, como servos de Deus, humildes, sempre em vigilância e sempre na vida devocional diante ao Senhor. Por isso, qual o impacto que essa mensagem, qual o impacto que esse texto nos mostra? Eu iniciei com as palavras do advogado-geral da União, Dr. André Mendonça, o reverendo André Mendonça. Ele diz que nós estamos dispostos a morrer por essa liberdade da fé. Meus irmãos, eu pergunto novamente a você, qual a sua disposição para salvaguardar a liberdade da fé? Você tem andado vigilante com relação a isto? E talvez você esteja se perguntando, mas Stefano, eu não tenho essa posição de autoridade, eu não consigo chegar diante a um vereador da nossa cidade. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos partes nessa liberdade da fé. E há compromisso a nós, que o primeiro movimento de Neemias não foi falar ao rei sobre as questões do seu povo. A primeira ação de Neemias começa no capítulo 1, que aqui é registrado na vida de oração. Servos fiéis do Senhor vivem pela oração. Então nós somos chamados, meus irmãos, o nosso comprometimento primeiro é com a vida devocional, a nossa vida diante ao Senhor, na nossa particularidade de oração. Nós, cada um de nós, temos responsabilidade nessa liberdade da fé, que é a nossa vida íntima, é a nossa mente liberta pelo cativeiro do pecado. Nós somos livres para exercer essa fé, e essa fé começa com a vida de oração. Um exemplo, Daniel. Em meio a um governo contrário à fé judaica, ele se portou em oração. Foi interessante, esses dias, quando eu cheguei em casa, o Heitor me levou até o quarto dele e falou, pai, eu estava aqui orando na janela. Falei, orando na janela? Imitando a Daniel. Eu achei interessante aquilo dali, ele imitando Daniel, orando na janela do prédio. E isso mostra que esse homem tem impacto. Essa vida devocional é a vida que nós somos convocados. Então nós temos particularidade, nós temos que exercer essa fé. Como? Primeiro, vida de oração. Você pode, lá no seu íntimo, lá na sua privacidade, na sua vida de oração, mover um país. Chamados para isso. Mas também somos chamados para, nas autarquias, nas empresas, nas lideranças que temos, exercer também com bom grado. Nós temos aqui um exemplo na nossa igreja. Nós temos um irmão que trabalha na área da saúde, trabalha na área farmacêutica, né? Nessa manipulação. E ele tem, o presbítero Pedro, tem nos cedido remédios, vitamina D, para manter nesse tempo, para nos ajudar nesse tempo de pandemia. Isso é um grande exemplo. E nós temos que usufruir mais desses meios. Pessoas que têm grandes cargos precisam também ser bons crentes, exercer essa fidelidade e ver a melhor forma de exercer sua vida cristã. Mas também temos aqueles que foram colocados diante aos reis, diante aqueles que julgam no nosso estado, julgam no nosso país. Meus irmãos, nós temos grandes crentes, pessoas que chegaram em autarquias de grande nomeação,
no poder executivo, no poder legislativo. E aqui nós temos um exemplo, o nosso irmão reverendo André Mendonça. Nós temos que orar por eles. Nós temos que viver nessa vida de oração e suplicar a Deus que Ele pregue a verdade, que Ele exerça a verdade. E por isso nós somos chamados para isso também. Um grande erro, e eu falei isso no começo, é achar que a nossa vida espiritual não tem relação com a vida política. É um grande erro. Nossos irmãos, aqueles que são chamados, e nisso a confissão de fé falou sabiamente, e eles promoveram isso. Tem um capítulo sobre a magistratura civil, e dentro dessa questão de magistério, dentro dessa questão do magistrado civil, aqueles que são chamados, aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício do magistrado, quando para eles são chamados. Aqueles que são chamados a esse papel, exerçam com um bom caráter cristão, com primícias, com princípios bem definidos. Por isso nós temos que orar por eles, meus irmãos. Orar para que Deus levante mais pessoas, para que exerçam com um bom caráter cristão, com princípios verdadeiros, que não negociam achando que para bem próprio, mas para o bem da sociedade. Quando há afastamento do juízo, afastamento dessa justiça, o povo padece, e nós estamos sentindo isso na pele. Por isso temos que orar, temos que estar vigilantes, temos que orar para que Deus levante servos de Deus que estão aí diante as autarquias do nosso país, para que exerçam com fidelidade, para que se posicionem com fidelidade, para que sejam agora com hombridade, com princípios, defendam a liberdade cristã. Nós precisamos que esses homens se levantem, que essas mulheres de Deus se levantem e se posicionem. Nós aqui, na nossa humildade, na nossa posição, que não conseguimos chegar realmente adiante de um vereador e falar com ele. Diante do presidente do bairro, nós não conseguimos chegar com ele. Para falar com o síndico do apartamento, nós não conseguimos falar com ele. Então nós temos que viver da oração. Orar, suplicar ao Deus para que o Senhor que rege a história, e o interessante de ver, o principal, na verdade, de ver nas Escrituras, em todas essas histórias, que o mover das circunstâncias e a grande operação nas histórias bíblicas é do nosso Deus e não dos homens. Por isso, meus queridos, nós temos que rogar para que esses homens exerçam com fé. E eu suplico à Igreja Presbiteriana do Jardim P, a você que nos assiste nesta noite, meus irmãos, o nosso papel hoje é viver da oração. Talvez no seu íntimo você seja a pessoa mais revolucionária, a pessoa que está preocupadíssima com o movimento que tem, com os movimentos dados pelas nossas, pelo nosso governo ou pelas igrejas. O nosso papel, na nossa humildade, é rogar a Deus para que esses homens que têm poder, que são colocados ali pela mão de Deus, esses Neemias, porque a história nos mostrou que não, tanto na história de Neemias, que não teve um fim, como nós vemos nos últimos capítulos de Neemias. Aqui acabou e fim, viveram felizes para sempre. Não. 200 anos depois, nós aqui falamos que em 455 foi essa grande reforma, essa grande ida do povo para Judá. 200 anos depois de Neemias, veio um outro imperador e sacrificou um porco dentro do templo. E grande é a revolta dos macabeus, essa grande revolta. O povo depois foi perseguido lá no povo cristão, em Roma. O povo vai ser perseguido depois, na Idade Média, vai ser perseguido na Reforma Protestante, e o povo vai ser perseguido no Calvário, nesse grande martírio que nós vimos, nesse grande ponto da história que foi o Holocausto.
quando um imperador, quando alguém que se posicionou como rei, vai perseguir os judeus novamente. E nós vemos as pessoas querendo tirar a liberdade da fé, a liberdade do homem, a liberdade concedida pelo nosso Senhor, o verdadeiro rei. Então por isso nós temos que nos posicionar agora, nós na nossa humildade. Convoco a igreja do Jardim P a orarmos, a nos posicionarmos nessa questão de oração para vivermos segundo a sua boa palavra. Que Deus os abençoe, que Deus guie o povo da igreja do Jardim P a viver nessa vigilância, a viver vigilante pela vida da oração. E aqueles que exercem, orar por aqueles que exercem a autoridade e que consigam pronunciar, consigam lutar para a liberdade da fé. Nós lutamos pela nossa posição, pelo aquilo que o Senhor nos deu. As ferramentas que o Senhor nos deu é a oração. E ela é o começo de tudo. Para mover corações a exercer com fidelidade a vida cristã. Que Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Vamos encerrar com uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor que rege a história, governa o teu povo e governa as nações. Nós entregamos diante de Ti a igreja do Jardim P. Nós somos Teus, Senhor. Nós estamos debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu regimento, debaixo do Teu querer. E suplicamos, Pai querido, que o Senhor assim também faça com essa nação que é Tua, esse mundo que é Teu, e é o Senhor que rege. Nos torna, Senhor Deus, cada dia mais vigilantes na vida de oração, para seguirmos fiéis, comprometidos, ó Deus, com a verdade e dispostos, ó Pai, até a entregar a vida pela fé. Porque a morte não nos cercou, a morte não é vitoriosa contra nós, porque o Senhor venceu a morte. E nós temos fé em Cristo Jesus. E se assim estamos, e se somos fortalecidos pela fé verdadeira, nós já vencemos a morte eterna, e temos vida com o Senhor. Pai querido, aumenta a fé de cada um, nos faz disposto a viver, Senhor Deus, por essa bênção dos meios de graça que é a Tua palavra e a vida de oração. Nos ajuda a ter unidade, nos ajuda a crescer, Senhor Deus, nesse tempo. Em nome de Jesus. Cuida do Teu povo espalhado por todo esse mundo. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós nos despedimos aqui nesta noite. Que Deus abençoe, que Deus conceda uma semana abençoada e que o Senhor, cada dia mais, nos conduza como servos fiéis. Deus abençoe e uma boa semana a todos.